sou Melissa e eu vou falar um pouco sobre as baterias. As baterias são fundamentais para armazenar energia elétrica e permitir que possamos utilizar dispositivos eletrônicos, como carros elétricos e até mesmo fontes de energia renovável, como os painéis solares. Mas como os polímeros têm um papel essencial nas baterias? Os polímeros aparecem principalmente em duas funções dentro das baterias, como condutores, que ajudam a conduzir a eletricidade, e como separadores, que impedem que os polos positivo e negativo se encontrem, causando curto-circuitos. Isso torna as baterias muito mais seguras e muito mais eficientes. Um exemplo prático são as baterias de íon-lítio, que estão presentes nos celulares, notebooks e até em alguns carros elétricos. Essas baterias utilizam polímeros nos separadores e também algumas partes do eletrolito, que é o líquido ou gel presente dentro das baterias que ajuda a transportar os íons de um lado para o outro. Isso ajuda na durabilidade e na estabilidade da bateria, além de deixá-la mais leve. Os polímeros não ajudam apenas a tornar as baterias mais eficientes, mas também pode ser uma solução para problemas ambientais. Hoje, uma grande preocupação é o descarte inadequado de baterias, que pode causar poluição e contaminação do solo e da água. Para resolver isso, pesquisadores estão trabalhando em baterias biodegradáveis feitas com polímeros de fontes renováveis. Esses polímeros podem se decompor naturalmente após o uso, ajudando a reduzir o impacto ambiental e diminuindo a quantidade de lixo eletrônico no planeta. Mas, apesar dessas vantagens, ainda existem desafios. Algumas baterias de polímeros sólidos, por exemplo, são muito caras para produzir em grande escala. Além disso, é preciso garantir que essas matérias durem bastante tempo sem perder eficiência. Outro problema é que, embora os polímeros biodegradáveis sejam uma alternativa promissora, ainda não é uma solução que seja acessível e eficiente o suficiente para substituir as baterias tradicionais em todos os dispositivos. Os painéis solares. Eles são conhecidos como células solares orgânicas, também chamado de OPV, sigla para orgânico e fotovoltaico, que utiliza materiais orgânicos, principalmente polímeros, e moléculas pequenas para converter a luz solar em eletricidade. Esses materiais eles são diferentes dos seus tradicionais semicondutores inorgânicos, usados em painéis solares de sílica. Como funciona as células solares orgânicas? Absorção da luz solar. Quando a luz solar incide sobre o material orgânico, os fótons, partículas de luz, são absorvidos e excitam-se em um elétron ou em um átomo ou molécula, criando uma carga excitada ou excitam. Isso ocorre em materiais como polímeros conjugados ou moléculas pequenas que têm elétrons livres para conduzir. Essas células solares orgânicas, como elas utilizam polímeros conjugados como camada ativa. Mas a pergunta aqui é, o que são polímeros conjugados? Uma célula solar orgânica, em seu formato mais simples, possui em sua estrutura dois elétrodos com um semicondutor orgânico como camada ativa, que é o polímero conjugado, e entre eles. Esta sua estrutura, com apenas um material como camada ativa, chama-se de monocamada. O primeiro elétrodo, que é o ânodo, possui a característica de ser transparente, possibilitando a passagem de luz para os fótons, que são as partículas da luz, possam ser absorvidos pela camada ativa do seu dispositivo. Nesta imagem que vocês estão vendo da sua estrutura molecular, é possível ver a característica de duas ligações alternadas entre carbonos polímeros conjugados. Nesta figura, a sua estrutura química de camada ativa, que é o chamado de P3HT ou PCBM, a primeira, a letra A, ela é a P3HT e a letra B é PCBM. Para esta função, geralmente eles são utilizados o ITO, óxido de índio estranho, ou TO, óxido de estranho, ou FTO, óxido de estranho dopado com flúor. O segundo elétrodo, que é o cátodo, ele é metálico. Além de capturar as cargas livres geradas no seu dispositivo, contribui para a reflexão da luz, que passa pela camada ativa, aumentando a chance das camadas ativas de a camada ativa absorver fótons e gerar cargas livres. Separação das cargas. O exciton criado precisa ser separado em cargas opostas, elétrons e lacunas positivas, para que a sua eletricidade possa ser gerada. Esse processo é feito em junções específicas entre diferentes materiais orgânicos, como um copolímeros e uma molécula aceitadora de elétrons, como mostra a sua figura, e a sua estrutura molecular. A coleta de carga. As cargas separadas são, então, conduzidas para os elétrodos, onde podem ser coletadas como eletricidade. E aí vai para sua camada, onde ele se torna uma energia, através com a sua eletricidade.
Embora as OPV, a sua eficiência ainda é menor em comparação com os painéis solares de sílica. No entanto, os pesquisadores estão trabalhando para melhorar isso. As células solares orgânicas, elas são sensíveis à sua degradação por muita exposição à luz e também à sua umidade, o que pode reduzir a sua vida útil em comparação com os materiais inorgânicos. Produzir essas células em grande escala ainda apresenta desafios técnicos. Os painéis solares são uma alternativa inovadora aos painéis solares tradicionais. Eles são feitos de polímeros e moléculas orgânicas que absorvem luz e geram eletricidade. Seu meio material utiliza de compostos orgânicos leves e flexíveis, podendo ser impressos em superfícies finas. Seu custo e benefício, embora ainda tenha uma eficiência menor que os painéis solares tradicionais, seu custo de produção tende a ser mais baixo devido ao uso de materiais de abundante processo simples. Sua flexibilidade são maleáveis e podem ser replicados em superfícies curvas integrados a tecidos e janelas. Seu impacto ambiental são mais sustentáveis, pois usam menos energia e materiais tóxicos na produção, além de serem recicláveis. Apesar de estarem sendo em desenvolvimento, tem um grande potencial para se tornar energia mais acessível e sustentável. Os painéis solares tradicionais são feitos principalmente de silício, a tecnologia mais usada para a geração atual de placas solares. Seu material é composto por células fotovoltaicas de silício, que convertem luz solar em eletricidade. Seu custo-benefício, embora que tenha um custo inicial alto, possuem sua eficiência de 15% a 22% e longa durabilidade de 25 anos a 30 anos, tornando-se resistáveis a longo prazo. Sua flexibilidade são rígidos e precisam ser instalados em superfícies planas, estruturas específicas diferentes de modelos orgânicos. O impacto ambiental, apesar de reduzir as emissões de carbono e gerar energia limpa, sua produção envolve extração de silício e uso de produtos químicos, podendo gerar resíduos. Os painéis solares convencionais são uma solução consolidada para a geração de energia sustentável, com alta eficiência e boa durabilidade, compensando seu impacto ambiental inicial. Ok. Os polímeros desempenham um papel crucial no isolamento térmico, contribuindo para a eficiência energética em diversas aplicações. Eles são amplamente utilizados na construção civil, em equipamentos industriais e em produtos de consumo para reduzir a transferência de calor, proporcionando ambientes mais confortáveis e economizando energia. E os exemplos de polímeros vai ser o poliestireno expandido, EPS, que é conhecido como isopor, é leve e possui excelente capacidade de isolamento térmico, sendo utilizado em paredes, telhados e embalagens térmicas. Outro polímero utilizado de exemplo é o poliuterano, que tem as siglas de PU, é aplicado na forma de espuma rígida e é usado em painéis isolantes, câmeras frigoríficas e na construção civil devido à sua baixa condutividade térmica. E o próximo polímero é o poliisocinoarato, que tem a sigla PIR, que é semelhante ao poliuterano, oferece maior resistência ao fogo e é utilizado em sistemas de isolamento para telhados e paredes. O benefício do uso do polímero é que ele possui eficiência energética, ou seja, tem uma redução significativa na perda ou ganho de calor, diminuindo a necessidade de sistemas de aquecimento ou resfriamento, possui leveza e facilidade de instalação. Materiais poliméricos são geralmente leves, facilitando o transporte e aplicação nas edificações. Outro benefício é sua durabilidade. Ele possui resistência a fatores ambientais como umidade e corrosão, garantindo longa vida útil. Seu impacto ambiental é que alguns polímeros não são biodegradáveis e pode contribuir para a poluição se não forem descartados corretamente. Quase mesmo o mesmo desafio das baterias, basicamente. E também tem um problema do custo, como citado anteriormente nas baterias também, que certos materiais poliméricos de alto desempenho podem ter um custo inicial muito elevado. E outro desafio é sua inflamabilidade, que alguns polímeros são inflamáveis e pode exigir tratamentos adicionais para melhorar a resistência ao fogo.